Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Como sempre, vamos falar de Atlético por aqui. Nesse vídeo informativo, vamos falar sobre a situação de Zaratio, Mariano, salários do Atlético e do volante Jair. Mas antes de mais nada, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Bora lá então, vamos começar falando sobre o Zaratio. Galo, galo! Bom, pessoal, a assessoria de comunicação do Atlético divulgou que Zaratio se lesionou no treino ontem na Cidade do Galo. Teve uma entorse no tornozelo esquerdo com uma ruptura de ligamento e com uma pequena fratura do tornozelo. Vai ficar em observação durante a semana, já começou o tratamento e, claro, uma situação como essa, um tipo de lesão como essa, a gente sabe que deve demorar um tempo para poder retornar. Infelizmente, porque eu particularmente tinha muita esperança que nesse começo de temporada do Atlético, o Zaratio pudesse assumir até a titularidade desse time, porque o técnico Kudê já conhece o jogador, e eu acho que ele ia encaixar bem nesse esquema do Kudê. Então, realmente, é uma situação a se lamentar. A primeira contusão do Atlético na era Kudê, o Atlético ainda tem no DM Igor Rabelo e o Arana, se recuperando das cirurgias que fizeram, assim como Allan Kardec, que já em fevereiro vai estar à disposição do Kudê. Então fica essa baixa aí no início de temporada. O Atlético ainda não divulgou o período que o Zaratio vai ficar ausente, mas por se tratar de uma ruptura de ligamento com uma pequena fratura, deve desfalcar o time aí, principalmente nesse começo aí de Campeonato Mineiro. Vamos aguardar e eu desejo aí uma pronta reabilitação aí ao Zaratio. Infelizmente, uma notícia muito ruim. Então a primeira baixa do Atlético já nessa pré-temporada visando o Campeonato Mineiro. Galo, galo! Bom, nós falamos de lesão do Zaratio, vamos falar sobre o Mariano e a prevenção de lesão. A gente sabe que o Mariano na temporada passada teve problemas físicos e até então ele está fazendo um trabalho em separado dos restantes do grupo na academia para poder fazer um fortalecimento muscular, visando justamente não ter os mesmos problemas que teve na temporada passada. E diga-se de passagem, nessa temporada o Mariano vai ser muito mais exigido, porque o Kudê, a gente sabe, o esquema dele tem muita intensidade, principalmente a questão física dos laterais. Portanto, aí o Atlético já fazendo um trabalho de prevenção com o Mariano, vejo com muito bons olhos essa questão, até pela situação da idade do Mariano. Então o Mariano não está trabalhando ainda com o restante do grupo em campo, mas sim fazendo um trabalho de fortalecimento. Parabéns ao Atlético, é isso mesmo, tem que se preparar aí o Mariano, porque vai ser uma temporada longa, com vários jogos, várias competições, já tem uma idade acentuada e também essa questão da intensidade do Kudê. Então o Atlético aí trabalhando para poder preservar aí o seu lateral direito para que o Mariano possa jogar mais jogos sem nenhum tipo de problema muscular durante essa temporada. Galo, galo! Bom, pessoal, e outra notícia boa é quanto à questão dos salários do Atlético, Rodrigo Caetano, em entrevista essa semana na Rádio 98, falou sobre a situação financeira do Atlético, uma situação muito complicada, trouxe a público que o Atlético estava devendo salário, direito de imagem, 13º, férias dos jogadores, mas, pois bem, nessa semana ainda conseguiu já colocar o salário em dia dos jogadores, o que é menos mal. Agora o Atlético ainda deve aos jogadores 13º, férias e direito de imagem. E promete aí que nas próximas semanas vai estar acertando isso com os jogadores. Importante, porque a gente sabe que esse tipo de situação pode sim trazer um impacto para dentro do campo. Ninguém gosta de jogar com salário atrasado, Mesmo que o Atlético já venha há um bom tempo, Desde quando os 4Rs assumiram aí, mantendo os compromissos de salário em dia, mas a gente sabe que esse ano realmente é um ano atípico, até porque a temporada passada terminou ali no dia 13 de novembro e dezembro, sem futebol, sem arrecadação. Isso poderia acontecer e veio a acontecer. Então, o Atlético contando aí com o entendimento dos jogadores, mas o principal, pelo menos agora, o salário pingou para a turma e isso ameniza um pouco a situação. Mas, diga-se de passagem, Rodrigo Caetano já disse, a situação financeira do Atlético é de se preocupar. Galo, galo! Bom, pessoal, e para fechar o vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, é gratuito e ajuda o canal a crescer. Vamos falar sobre a situação do Jair. Durante a semana toda, nas minhas lives aqui, eu disse até com a chegada do Igor Gomes e também agora o Atlético deve anunciar na próxima semana a chegada do Patrick, que o Jair ia acabar saindo e indo para o Vasco. E está praticamente encaminhada essa situação do Jair. Atlético e Vasco já estão se acertando em torno de um valor. Informação
que meu amigo Lucas Tanaka e também Thiago Fernandes já trouxeram aí sobre as negociações. O Atlético vai vender para o Vasco 85% do passe do Jair por 2 milhões e meio de dólares, cerca de 14 milhões de reais. Os outros 15% são do jogador e o Atlético ainda vai ficar, segundo um acordo com o Vasco, com um percentual de uma possível venda futura do jogador. Lembrando que o Jair pediu ao Atlético para poder ser negociado, é uma intenção do jogador buscar novos ares, buscar novos desafios, e o Atlético, claro, né, negociou com o Vasco e tentou chegar ali no valor que ele achava que seria interessante para ele e deve, então, fechar em cima dessas condições 14 milhões de reais por 85% do valor do passe do Jair. Bom, minha opinião, já disse aqui várias vezes, se pudesse manter o Jair, eu acho que seria excepcional para o grupo do Atlético. O Atlético precisa ter um grupo recheado de bons jogadores, principalmente no banco. Mas também a gente tem que levar em consideração a situação financeira do clube. E essa situação financeira faz com que uma proposta como essa, de 14 milhões pelo Jair, o Atlético não tenha condições de negar. E também, através do pedido do jogador de ser negociado, a coisa fica mais difícil ainda. Portanto, teremos novidades no meio de campo do Atlético para essa temporada. Veremos aí a situação de Igor Gomes, Edenilson, teremos também Patrick, que deve ser anunciado nas próximas horas, mas teremos a ausência aí, possivelmente, do Jair para essa temporada. É uma grande perda para o Atlético, mas que seja feliz, né? Já que ele decidiu sair do Atlético e jogar no Vasco, mas acho que o Atlético também acaba perdendo. Vamos torcer para que esses jogadores se encaixem aí e dê tudo certo. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Valeu!